Uma ampulheta é formada por dois cones idênticos. Inicialmente, o cone superior está cheio de areia e o cone inferior está vazio. A areia flui do cone superior para o inferior com vazão constante. Se o cone superior se esvazia em exatamente 1h30, quanto tempo demora até que a altura da areia no cone superior chegue à metade? Bom, o tempo que é medido na ampulheta, quando nós comparamos com a areia que está no cone superior e que ela passa para o cone inferior, o tempo ele é proporcional à quantidade de areia que está em um dos cones, por exemplo, no cone superior. Se nós tomarmos o cone superior no momento de início, ele está completamente cheio, o cone superior, e ele demora 1h30 para esvaziar totalmente e passar essa areia que está no cone superior para o cone inferior. Então, se nós tivermos, por exemplo, em um dado momento, a metade da quantidade de areia no cone superior e a outra metade, evidentemente, ter sido passada para o cone inferior, essa metade da quantidade de areia implica que o tempo que foi gasto para chegar nessa situação é metade do tempo total, que era de 1h30, ou seja, 1h30, a metade disso, 45 minutos. Só que observe que o problema nos questiona quanto tempo gasta para que não a areia chegue na metade da sua quantidade, mas que a altura da areia no cone superior chegue à metade. Eu vou fazer aqui um novo desenho para ilustrar essa situação, porque o desenho que está posto, ele não está exatamente da forma como a gente vai tratar, como sendo dois cones. Então observe que, vou fazer aqui, dois cones idênticos, superior e inferior, e em dado momento a quantidade de areia que está no cone superior é tal que ela vai ocupar aqui a metade da altura, o que não significa dizer a metade da quantidade de areia. Essa quantidade de areia que tem aqui é metade, esse segmento é metade da altura total do cone superior. Então essa outra parte de cima que está vazia do cone superior, ela foi levada para o cone inferior. Então eu vou colocar aqui também a metade da altura no cone inferior. No cone inferior, a parte de cima está vazia e a parte de baixo está toda preenchida com areia, que estava no cone superior. Então o problema pede para que a gente determine quanto tempo gastou para se chegar nessa situação. Lembrando que aqui tem uma altura H e aqui é uma altura 2H, que é metade da altura. Pois bem, observe que esse cone, do cone superior, observando no cone superior, esse cone de areia que ainda resta, ele é um cone semelhante ao cone superior total. Uma vez que esse círculo aqui da base, do cone de areia, ele representa uma seção transversal, que é paralela à base aqui do cone, e aí faz com que o cone de areia seja semelhante ao cone superior. Isso faz com que a gente perceba, uma vez que a altura do cone de areia é metade da altura total, nós temos uma razão de semelhança, vou escrever aqui, uma razão de semelhança do cone de areia no cone superior. O cone de areia para o cone superior total, nós temos uma semelhança que vai de 1 para 2, porque a altura do cone de areia, H, dividido pela altura total, que é 2H, do cone superior, simplificando o H, nós vamos encontrar 1 para 2. O fato de termos uma razão de semelhança de 1 para 2 faz com que todas as medidas de comprimento do cone de areia, que é o cone menor, esse cone, seja a metade da medida correspondente no cone superior. Por exemplo,
O raio da base do cone de areia é metade, que a razão é 1/2, então metade, é metade do raio do cone superior. Se nós pegarmos o raio da base do cone de areia, vai ser metade do raio da base do cone superior. Se nós pegarmos a geratriz do cone de areia, vai ser a metade da geratriz do cone superior. Ou seja, tudo que envolver comprimento, a razão de semelhança, ela vai ser uma razão que estabelece uma comparação entre medidas de comprimento. Tudo que envolver comprimento no cone menor, que é o cone de areia, vai ser metade da medida correspondente no cone superior. Mas observe que, ao compararmos o volume do cone de areia em relação ao cone superior, essa razão não é 1/2. Porque a razão de semelhança é uma razão que estabelece uma comparação entre as medidas de comprimento. Quando nós comparamos o volume, essa relação, quanto de volume que tem no cone de areia em comparação com o volume do cone superior, essa comparação ela precisa ser feita tomando a razão de semelhança, que é 1/2, e fazendo essa razão ao cubo, que vai nos mostrar 1/8, ou 1/8. O que significa dizer que o cone de areia tem 1/8 do volume do cone superior. Então, se esse volume de areia, um volume V, vamos chamar um volume V de areia, faz com que o volume do cone seja igual a 8V. Porque o volume do conezinho aqui de areia é 1/8 do cone total, do superior. Então, como nós temos 1/8 da quantidade de areia nesse cone, então quer dizer que a quantidade de areia que foi embora, que é a quantidade de areia que está no cone inferior, esse volume, vamos colocar aqui, esse volume é igual a 7V. Ou, o que nós poderíamos dizer, o volume é 7/8 da quantidade total. Porque se o volume de areia é 1/8 do que sobra no cone superior, da quantidade de areia, o que se esvaiu para o cone inferior responde por 7/8, que é a quantidade do total que já foi embora do cone superior. Então quer dizer que com isso, o tempo que foi gasto para que a areia fluísse do cone superior para o inferior corresponde a 7/8 de 1h30, de 1h30. Então esse é o tempo que levou para que essa situação acontecesse. Mas como é que nós vamos calcular quanto vale 7/8 de 1h30? Bom, primeiramente, vou fazer algumas contas aqui. Vamos lembrar que 1h30 equivale a 90 minutos. Então, 90 minutos, que é 60 minutos, 1 hora, mais 30 minutos. Então, nós precisamos calcular 7/8 aí é a multiplicação, de 90 minutos. Então, 7/8 vezes 90, o resultado aqui vai ser dado em minutos, é a mesma coisa que 630, 7 vezes 90, dividido por 8. Vamos fazer essa conta. 630 dividido por 8. Então, 63 por 8 vai dar 7. 56 sobra 7. Então, 70 por 8, nós vamos ter aqui 8. 8 vezes 8, 64. Vai sobrar 6. Não tem nada para descer. 0, 60 por 8, 7. 7 vezes 8, 56, sobra 4. Finalmente, colocando 0, 40 por 8, 5. 8 vezes 5, 40, não sobra nada. Então, nós vamos ter 78,75. Como essa medida é dada em minutos, o que significa 78,75 minutos?
Bom, 78 minutos representa 1 hora, que são 60 minutos, e mais 18 minutos. 1 hora e 18 minutos. Representa a parte inteira, 78 minutos. A fração, ou a parte decimal, 0,75, lembrando que 0,75 é a mesma coisa que 3/4. Então, 0,75 do minuto equivale a 3/4 de minuto. 1/4 de um minuto, vamos fazer aqui um rascunho, 1/4 de minuto equivale a 60 segundos dividido por 4, ou seja, 15 segundos. Se 1/4 representa 15 segundos, 3/4 vão representar 45 segundos. Isso significa dizer, então, que o tempo que a areia leva para chegar na metade da altura do cone superior é exatamente de 1 hora, 18 minutos e 45 segundos, que é a resposta.